E privilégio nosso, né? Mais um tempo oportuno que Ele nos concede para nós então avançarmos um pouquinho mais, conhecendo o Senhor. Na realidade, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais Ele tem algo para nos acrescentar dele mesmo. Aquele que é a nossa riqueza, aquele que é tudo para nós, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que nos separava do Pai já foi removido de nós, irmãos, de uma vez por todas, definitivamente. Graças ao Senhor, cantamos aqui, o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, aquele que está morto, aquele que creu que está morto junto com Cristo, está justificado do pecado. Irmão, se você não tem essa experiência, irmãos, se talvez viva simplesmente uma vida religiosa, sem uma convicção no teu coração. Essa experiência, Paulo, sendo modelo de crença para todos nós, deixou muito claro nas suas epístolas, não vamos dizer assim como um modelo, mas mostrando, enfatizando aquilo que Cristo é e fez. Ele morreu, a palavra diz assim, né? O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O irmão leu também no início aquele lindo texto de 1 Pedro 1,3, que nós somos ressuscitados, fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, irmãos, acho que não existe algo mais grandioso para nós, recebermos isso como uma experiência real, para nós nos apropriarmos dessas verdades da palavra de Deus. A partir desse ponto, irmãos, o Senhor, então Ele deseja acrescentar mais e mais e mais dele para nós. Hoje pela manhã nós estudamos um pouquinho sobre a biblioteca pessoal da realeza inspirada, aquela biblioteca do rei Salomão inspirada pelo Senhor. Quando nós adentramos no livro de Provérbios, nós podemos então crescer em conselho, em sabedoria. Ali no livro de Provérbios existem, sem sombra de dúvida, irmãos, todos os recursos espirituais numa literatura emocionante, vibrante e eficaz para todos os assuntos desta vida. Então ali nós temos Provérbios, conselhos profundos, que partiu do coração de Deus o Pai para chegar até nós então. E como somos gratos ao Senhor por essa obra consumada que Ele tem dispensado aos nossos corações. Então hoje a gente vai dar um passo a mais, vamos abrir em Provérbios capítulo 1, vamos ler aqui, irmãos, Provérbios 1, vamos ler do 1 até o 7 novamente. Então, domingo que vem nós vamos encerrar aqui esse capítulo de Provérbios, analisando a segurança em que é estar com os ouvidos abertos para que o Senhor então fale conosco. Vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por mais esse tempo, Pai, de reflexão na Tua Palavra. Rogamos, ó Pai, que Tu abras os céus para nós, porque nós desejamos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, porque os Teus filhos ouvem. Que a Tua Palavra, Pai, venha verdadeiramente penetrar em nossos corações, porque é a Tua Palavra. Tua Palavra nós sabemos que ela é viva e eficaz e ela é penetrante, ela penetra em nós. E ela tem um poder de vivificação tremendo, de edificação maravilhoso. Um poder, ó Pai, de nos regenerar, como aconteceu aqui com cada um de nós, que cremos na obra vicária do Calvário. Pai, nós entregamos nessa oportunidade a direção, as nossas vidas, a direção do Teu Espírito, para que Ele venha comunicar as Tuas verdades em nossos corações,
Pai Santo, nos dê sabedoria para compreender a Tua palavra. Tua palavra, Pai, que é a verdade desde o princípio, ela realiza em nós a Tua eficácia, a Tua operação, que Tu desejas que ela faça. Por isso nós entregamos esse ambiente também em Tuas mãos. Faça com que as nossas mentes sejam bem concentradas, ó Pai. Que não haja distrações, para que aquilo que for dito nesta noite, Pai, o Teu Espírito venha aplicar no nosso dia a dia. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, vamos ler aqui com bastante atenção, mais uma vez, alguns versículos do capítulo 1. Verso 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Irmãos, só lembrando um detalhe importante aos irmãos aqui, as parábolas de Jesus, elas são um grande ensejo de simplicidade, onde o Senhor trata com verdades absolutas e profundas. Aquelas parábolas, alguns eruditos bíblicos dizem que são de fato provérbios, que o Senhor então falava. Se você for lá no original, a palavra provérbios tem uma raiz ali que é parábolas também. Então aqui, parábolas, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, verso 2, nós vamos focar muito aqui nesse versículo 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, nós temos aqui nesse gracioso livro inspirado pelo Senhor, Provérbios, a biblioteca divina da perfeita revelação de Deus. Eu penso, irmãos, que cada um de nós devemos, com a ajuda do Senhor, celebrar esta grande, essa rica, essa oportuna oportunidade de encontrar grandes tesouros, tesouros de Deus e também nas preciosas observações que o rei Salomão fez aqui em Provérbios. O Pai deseja que nós aprendamos a sabedoria. Nós citamos hoje pela manhã, 1 Coríntios 1,30, que quando ali está escrito que Cristo, 1 Coríntios 1,30, Ele se nos tornou para nós, da parte de Deus, o Pai, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo isso nós temos na pessoa de Cristo, mas começa com a sabedoria. Agora, tem um texto de Tiago 1, versículo 5, que ali é o Pai mostrando para nós e nos estimulando também a buscarmos a sabedoria. Ele disse assim: se algum de vós, Tiago 1,5, necessita ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, não duvidando, e ser-lhe-á concedido. Porque o que duvida, meus queridos irmãos, não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Peça sabedoria com fé. Essa sabedoria já habita em nós, que é Cristo. Mas ela precisa ser manifesta em nós de uma maneira que nós tenhamos, então, uma compreensão adequada. Vocês se lembram daquele texto, lindo texto de Salmo 119, verso 18? Lá está escrito assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, se nós verdadeiramente nos aplicarmos aos mandamentos, aos conselhos, às regras e aos ensinamentos e conselhos de Provérbios, nós nunca iremos errar na vida. Provérbios traz para nós uma maneira de sermos
enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. Claro que começa com um enriquecimento cada vez mais de conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, a Bíblia vai dizer que o conhecimento dele, conhecendo a sabedoria, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, é melhor do que tesouros, pratas e pedras preciosas. Acho que não tem sabedoria maior para um filho de Deus ser rico em conhecimento do Senhor, ter sabedoria nas suas decisões. Irmãos, a gente percebe que muitos cristãos, que muitas vezes precisam tomar algumas decisões, eles têm muitas dúvidas, não sabem como proceder. Então, quando você estuda Provérbios, aqui tem conselhos de um homem que foi o mais sábio de todos os homens. Não teve homem, claro, a não ser o Senhor Jesus, que pisou nessa terra, que tinha uma sabedoria tal qual era o rei Salomão. Irmãos, e Deus o Pai, vocês se lembram que a nossa inteligência, o nosso entendimento, ele estava entenebrecidos, ou seja, em trevas. Vocês se lembram lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante, que fala que nós estávamos entenebrecidos no entendimento. Ou seja, nós estávamos envoltos, o nosso entendimento com relação ao Senhor estava totalmente em trevas por causa do pecado. Então não haveríamos possibilidade de conhecermos o Senhor, a grande riqueza que Ele proporcionou a cada um de nós que cremos no Senhor, esses tesouros, essa sabedoria que é o próprio Senhor, essa vida. Então tudo que você imaginar que é divino está na pessoa de Cristo. E com o entendimento em treva, irmãos, nós poderíamos ser apenas pessoas religiosas, frequentadoras de reuniões da igreja, mas sem nunca ter uma revelação adequada daquilo que Cristo é. Então, este mundo, a palavra fala que este mundo está em trevas, trevas espirituais. O entendimento está totalmente em treva de todos os ímpios e pecadores. Então, quando este evangelho maravilhoso da graça ele é ministrado, Deus traz a revelação da obra consumada de Jesus Cristo. E o que vai acontecer, irmãos? É algo extraordinário, algo maravilhoso. A palavra fala que Ele nos libertou, Colossenses 1,13, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, qual é a consequência desta obra consumada no Calvário? Qual é a consequência quando eu de fato ganho uma experiência real com o Senhor Jesus e sou formado e sou feito filho de Deus em Cristo Jesus? Qual é a consequência disso, irmãos? A consequência disso, eu quero estimular os irmãos a viverem uma vida verdadeiramente de sabedoria, de inteligência, que ninguém mais irá resistir cada um de vocês. Então, a consequência natural, óbvia, vou até dizer assim, é você se tornar um homem e uma mulher sábio e inteligente. Vocês deixam marcado aqui, abram comigo lá em Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler aqui, irmãos, apenas 2 versículos. Deuteronômio, capítulo 4, o versículo 5 e 6. Preste atenção, que essa aqui é uma consequência linda da regeneração. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim, presta atenção, irmãos, diz assim a palavra no versículo 5, eu vou ler o 4 também, que pega todo esse parágrafo, para a gente pegar o contexto aqui, do versículo 6, que diz assim, porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. E eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Essa terra aqui, irmãos, é uma figura da pessoa e a obra de Cristo. É uma figura de Cristo e a sua plenitude. Agora, observa aqui o versículo 6. Guardai-os o quê? Todos os ensinamentos
Irmãos, guardai, o sentido aqui é obedeçais. É o sentido original no hebraico aqui. Obedeçais. Mas lembre-se de uma coisa, quando ele está trazendo para nós o imperativo para nós obedecermos, primeiro eu e você nós sabemos que nós não temos condições de obedecer a palavra de Deus, nem o Senhor, nem nada, nem ninguém. Mas Ele colocou dentro de nós a pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo vai nos capacitar, nos habilitar na força dEle, na suficiência dEle, a guardar, a cumprir e a obedecer todos os mandamentos, como o próprio Senhor disse lá em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. De novo, obedecerá a minha palavra. E ele diz, continua dizendo, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha a Trindade morando dentro de nós. Irmãos, nós temos que acordar, sermos despertos, porque o que nós temos dentro de nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque nós morremos com Cristo, nós vivemos inteiramente para Ele. A palavra fala que lá que um morreu por todos, logo todos morreram, e os que vivem, no caso nós aqui hoje estamos bem vivinhos, nós não vivamos mais para nós mesmos. Temos que compreender isso, irmãos. E se não temos essa experiência, a quem nós pertencemos, quando o Espírito lhe trouxer a convicção de que você pertence ao Pai, você é filho de Deus, você irá considerar, irmão, aquele que habita dentro de você. Você vai permitir, numa rendição absoluta e total a Ele, para que Ele então te conduza. O Senhor te guiará continuamente. Isaías 58, versículo 11. Então, quando somos conduzidos pelo Senhor, Ele não vai conduzir ou agir quando a nossa carne está em evidência. Porque os que são de Cristo, discípulos do Senhor, diz Gálatas 5,24, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Crucificaram a carne com as suas paixões. Essas paixões são as ânsias da nossa alma pelas coisas deste mundo. Este mundo é muito bonito, é tão colorido. Nós gostamos das cores, nós gostamos de estar na luz da ribalta, nós gostamos de estar em evidência, nós gostamos de ser os melhores, os primeiros. Queridos irmãos, quando nós conhecemos a cruz, e essa cruz opera em nós, ela vai trazer uma revelação bendita para nós, que nós estamos crucificados para o mundo, e o mundo está crucificado para nós. Não adianta você ter apenas o conhecimento, você tem que ter o entendimento, que está relacionado no campo da experiência. Quando o entendimento entra em nós, entra também a experiência. E aí a consequência é essa aqui, verso 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Todo filho de Deus, que é filho de Deus, vai obedecer a palavra de Deus. E qual é a consequência aqui, queridos? Isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: olha o testemunho que o mundo dará dos filhos de Deus. Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais linda é isso para nós. Agora, essa sabedoria é uma sabedoria irresistível. Ninguém pode resistir à sabedoria de Deus em nós. Irmãos, quando nós temos a sabedoria de Deus manifestada em nós, uma vida rendida ao Senhor, no meio de qualquer tipo de circunstâncias, você terá entendimento e sabedoria
nas suas decisões certas e adequadas. Você não vai errar, irmãos, porque você está fazendo aquilo que o Pai, como dissemos hoje, Provérbios 32, 8, Ele vai nos instruir, vai nos ensinar e vai nos aconselhar. Então, uma vida que Ele possa instruir, ensinar e aconselhar sobre as vistas dEle, Ele não fará isso, escute bem, se as nossas vidas não estiver rendida a Ele. Ou em outras palavras, eis-me aqui, Senhor, faça-me de mim segundo o teu querer. Estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Uma vida entregue ao Senhor. E outra coisa, irmãos, busca em Deus o Pai uma intimidade, uma vida de comunhão. Irmãos, quantos benefícios nós temos em buscar o Senhor. Quando nós temos temor de alguma circunstância, quando você vai num lugar ali reservado para conversar com o Senhor em particular, Ele vai descortinar. Primeira coisa que aquilo que lhe trazia um certo temor, porque nós não temos que ter temor deste mundo, absolutamente nenhum temor, irmãos. Mas quando nós desenvolvemos uma conversa com Ele, qualquer tipo de medo que há na sua vida vai ser dissipado. A palavra fala em 1 João que o perfeito amor, Deus é perfeito, Deus é amor, é o amor perfeito. Então o perfeito amor que está em nós, que habita em nós, que é o Pai, Ele lança fora todo o nosso medo. Um outro benefício interessantíssimo, irmãos, de buscar o Senhor, abra por favor no Salmos 34, observa aqui, que versículo maravilhoso nós temos aqui no versículo 4, Salmos 34, versículo 4. Olha que coisa interessantíssima nós temos nesse versículo aqui, irmãos, que diz assim, Salmo 34, verso 4, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Irmãos, quando nós buscamos o Senhor, a primeira coisa que Ele vai fazer conosco é nos acolher nos seus braços, no seu colo. Somos filhos do Pai, Ele deseja ouvir isso de nós. Então busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que experiência teve aqui o pai de Salomão, nosso amado rei Davi. Então, ele está aqui nos incentivando também, dizendo o seguinte, olha, quando eu busquei o Senhor, Ele me acolheu e Ele me livrou de todos os meus temores. E aí, Ele mostra para nós o segredo. Qual é o segredo? Versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados. Irmãos, nós precisamos de iluminação para termos a inteligência e a sabedoria. Às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas deste mundo, que isto suja, entulha os nossos ouvidos. A nossa alma fica como o quê? Um tempo de escuridão. Somos filhos de Deus, mas vivemos uma vida de lama, de podridão, de péssimo testemunho. Agora, quando nós contemplamos, o que é contemplar? Meditar. Não é apenas orar, mas você aqui, a ideia de uma intimidade, contemplai-o e sereis iluminados. Aí a consequência qual é? E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Você está vendo aqui, irmãos? Que coisa linda! E sabe o que mais que Davi nos incentiva, nos encoraja? Olha o versículo 8 aqui desse mesmo Salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, nunca fique preocupado em se chegar a Ele. Ele é bom. Bem-aventurado, profundamente feliz, o homem que nele se refugia. Lembra lá de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Olha o que Davi escreveu aqui no versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não vai faltar alegria, porque Ele é a nossa alegria. Não vai faltar nada para você.
Mas, como diz o Salmo 23, né? Tem pessoas que falam assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora eu sou filho de Deus, agora eu estou no propósito, né? Esses crentes religiosos é assim, estamos no propósito, estamos na bênção. Então, o Senhor não vai faltar nada. Vai faltar sim. Pode faltar sono, pode faltar uma série de coisas, pode faltar amigos, vai ter muita falta, mas o sentido do Salmo 23:1 é: o Senhor é meu pastor e Ele em nada me faltará. O que eu preciso é dEle e não das coisas dEle. Se eu tenho a Ele, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho tudo. Paulo fala que Cristo é tudo em todos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, a sabedoria de Deus, ela nos toma pela mão, ela nos conduz em plena segurança por caminhos aplanados de santidade, justiça, misericórdia e fidelidade e amor. E Ele deseja nos tornar homens e mulheres inteligentes e sábios. E essa inteligência, essa sabedoria, o mundo vai ver em nós isto. É o brilho da sabedoria, quando ela começa a se manifestar através de nós, irmãos. É tão precioso isso, irmãos. Então, Provérbios, vamos dizer assim, que é um manual de sabedoria para a vida. Irmãos, leiam Provérbios, irmãos. Tudo que você precisa para viver esta vida como vencedor, sabedoria e inteligência, está registrado nos conselhos benditos de Provérbios. Sabedoria divina, e não é sabedoria dessa terra. Existe aquela sabedoria que é uma sabedoria natural, sabedoria humana. A gente louva a Deus também, porque cada ser humano tem, de alguma maneira, ainda que se não nascer de novo, vai morrer, vai para o inferno, mas Ele tem o sopro das vidas. É Deus quem dá vida para todo ser humano. Toda a vida que há em cima da terra, sobre a face da terra, foi Deus quem deu vida, soprou nas suas narinas. Então, todo homem, ainda que seja pecador, ele tem um sopro de vida, ele é uma alma vivente. Ninguém pode dar vida a não ser Deus. Mas a pessoa que não nasceu de novo, ela vai perecer no inferno. Mas esse resquício de sabedoria que o ímpio tem, eles investiram neles mesmos. Eles buscaram, eles atentaram. Então, eles estão pesquisando, estão desenvolvendo. Mas essa sabedoria que os homens têm, diante do Senhor, é uma loucura. Lá em 1 Coríntios capítulo 1. A sabedoria de Deus é loucura diante de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Porque esses homens, pela sua própria sabedoria, não vai alcançar um conhecimento adequado do Senhor. Precisamos de uma revelação até que Cristo seja revelado em nós. Então nós não recebemos de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Quando o Pai revela em nós a pessoa de Cristo, nós temos sabedoria. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria animal, é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha aqui, irmãos, a diferença é muito clara aqui. Vamos fazer um contraste da sabedoria divina e da sabedoria humana, carnal. Primeiro vamos ver aqui a sabedoria que é lá de cima, que é lá do alto. Diz assim, Tiago 3, verso 17, diz assim a palavra: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Irmãos, que coisa linda isso, irmãos. Uma sabedoria pura só pode vir do alto, de cima, não de nós mesmos, porque todos nós que nascemos aqui na face da terra, só vamos experimentar essa sabedoria pura quando Cristo vem para dentro de nós. E Cristo só poderá ser sua vida quando você crê que você está crucificado com Ele, que você morreu e vive não mais você, mas Cristo vive em você. Então, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. Essa palavra aqui, indulgente, é tolerante,
que perdoa com facilidade, indulgente, é tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Agora, fingimento é a nossa história, né? Se tem gente que é fingida, é o ser humano. Não tem, irmãos, melhor doutorado em fingimento, em dissimulação, do que o homem. Como o homem é fingido, e finge muitas vezes ser o que não é, porque ele quer ter uma projeção para si mesmo. Essa sabedoria é a humana, é a carnal. Agora, queridos, vamos ver aqui o versículo 13, para nós vermos o contraste. Então, ele diz assim, verso 13: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Agora, presta atenção. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Essa palavra faccioso no grego aqui é eriteia, que é uma pessoa partidária, uma pessoa briguenta. Quando você vê um que se diz aí filho de Deus, mas briga com todo mundo, isso aqui não é filho de Deus, está agindo segundo o seu próprio coração. Então, se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disto, nem mintais contra a verdade. Está dizendo o seguinte: se você tem, admita que tem, que você pode ser curado e liberto. O problema é que nós não admitamos que nós temos essas podridões em nosso coração, e nós gostamos de ocultar, fingir, e aí nós viramos pessoas dissimuladas, mentirosas. Estamos enganando a quem, irmãos? A nós mesmos. Estamos fazendo mal a quem? Para nós mesmos. Deus, Ele nos conquistou e trocou o nosso coração para termos um coração expresso, regenerado, coração sincero, primeiro diante do Pai, depois diante dos homens. Então, agora ele fala no 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, isso é muito sério. Sabedoria do alto. Aprender a sabedoria. Como que eu posso aprender a sabedoria? Me relacionando com aquele que é a sabedoria infinita, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele disse lá em Mateus 11, 29? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz assim: você tem dificuldade em aprender a sabedoria? Eu tenho muita paciência, eu sou longânimo, eu sou a fonte da paciência, então eu quero ensinar vocês. Mas nós queremos aprender a sabedoria, irmãos? Nós queremos ler o livro de Provérbios e buscar conselhos do rei Salomão, que foi inspirado por Deus? Porque Salomão escreveu aqueles provérbios, era Deus ditando para ele e ele escrevendo ali provérbios por provérbios. Porque, irmãos, um detalhe importante aqui: toda a sabedoria aqui se ensina no livro de Provérbios, ela está absolutamente centrada em Cristo Jesus. Cristo é a nossa sabedoria. Então, se relaciona com Ele. Quando nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, nós estamos em contato com aquele que é a própria sabedoria. Irmãos, quando você passa um tempo com o Senhor, intimidade com Ele, quando você sai ali daquele tempo de conversa com Ele, pode ter certeza que a tua face está iluminada, o teu entendimento está iluminado, a tua mente está esclarecida. Você tem a sabedoria, você vai ser um homem cheio de graça e de poder, para poder viver a vida cristã normal e com sabedoria, com inteligência, com entendimento, onde os homens aí fora irão testemunhar: este povo é povo
é povo inteligente e gente muito sábia. É um povo diferenciado. Agora, não queira ser diferente no seu próprio esforço. Não, deixa Ele torná-lo diferente. Ele quer que você se entregue a Ele, uma vida derramada diante do Senhor, para que Ele então possa fazer isso. Então, queridos, estudar provérbios é você se matricular. Guarde bem isso aqui que é muito interessante. Estudar ali o livro de Provérbios, 31 capítulo, é você se matricular-se na escola superior da sabedoria e fazer um doutorado aos pés do Senhor. Como Ele ama nos ensinar, irmãos. Nós desejamos aprender a sabedoria. Essa semana que passou, quanto tempo você passou lendo as Escrituras? Quanto tempo você passou em intimidade com Ele, dizendo: Pai, que maravilhoso Tu és. Pai, eu te beijo. Pai, eu percebo que Tu tens me acolhido, me abraçado. Faz-me de mim um homem, uma mulher sábio, para que eu possa expressar a pessoa de Cristo através do meu viver diário, irmãos. Ah, queridos, como é bom. Fico pensando assim, né? Nós aprendermos, quando lemos Provérbios, nós estamos aprendendo aos pés de Salomão. Salomão foi um homem que Deus escolheu e ele pediu a sabedoria para o pai e o pai concedeu sabedoria irresistível. Em todas as decisões de Salomão, ele nunca errou. Claro que ele depois teve algumas perversidades, mas o Senhor já havia garantido para ele lá em 2 Samuel capítulo 7, que a misericórdia dele não sairia dele. Então Salomão, apesar de todos os seus fracassos, Deus o fez ele uma figura de Cristo. Falávamos hoje pela manhã que o livro de Eclesiastes, para quem gosta de estudar filosofia, é a filosofia inspirada de Deus, escrita por Salomão, coisas concernentes a esta vida. Está tudo ali, irmãos. Então não viva uma vida miserável, viva uma vida de sabedoria, viva uma vida de proeminência, tendo Cristo como a sua preeminência. Seu primeiro lugar no coração tem que ser Cristo, irmãos. Aí a bênção do Senhor chegará à tua tenda. Ele vai alargar as tuas tendas. Deixa eu ver aqui. Tem um texto aqui muito interessante. Abra lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Deixa eu pegar esse texto aqui. Capítulo 4, o versículo 9. É mais ou menos assim, para que os irmãos possam ter um entendimento mais adequado. Viver uma vida de sabedoria, você vai orar com sabedoria e Deus vai lhe abençoar cada dia mais com sabedoria e com todas as bênçãos. Nós já somos abençoados em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais. Lá em Efésios 1, versículo 3. Mas olha aqui, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Escute com bastante atenção. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhes Jabes, dizendo: porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Olha que pedido sábio ele fez para o Senhor aqui. Será que Deus ouviu essa oração? Como que Deus atendeu essa oração? Olha a sequência do versículo aqui. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmãos, temos que aprender aqui aos pés do Senhor a oração que Jabes fez. Ele foi mais ilustre do que seus irmãos. José do Egito foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele tinha um foco, que era agradar a Deus o Pai. Entende, irmãos? Que coisa linda, que coisa maravilhosa que é isso aqui. Então, quando lemos Provérbios, nós estamos, imagina você sentado, ouvindo a voz do rei Salomão, explicando para você
os conselhos para você viver uma vida vitoriosa, uma vida em riqueza de conselhos. Você será um homem ou mulher próspero e cheio de sabedoria. Mas eu tenho uma novidade para contar para vocês aqui hoje. Salomão foi o homem mais rico de todos os homens que já houve na terra. O próprio Senhor disse isso, que depois dele e antes dele não houve igual a ele, rico em sabedoria. Mas, queridos, a fonte de toda a sabedoria de Salomão era Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Agora, irmãos, abra lá comigo em Mateus, capítulo 12, verso 42. Mateus 12, versículo 42. Que coisa linda, irmãos. Olha que preciosidade é isto aqui. Mateus capítulo 12, versículo 42. A Bíblia diz assim. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo, falando. Ele disse assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Nós já tratamos disso aqui em uma oportunidade passada. Por que que a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, vai condenar esta geração? Aqui na sequência já tem a explicação. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ele está dizendo, em outras palavras, tem muitos irmãos que sabem onde tem a palavra viva de Deus, mas não querem ouvir a palavra viva de Deus, querem religião, querem buscar um certo socialismo, percebe? Um humanismo disfarçado de cristianismo, mas é pura cristandade. Cristianismo é uma coisa, cristandade é outra coisa. O nosso irmão tratou aqui na última conferência sobre esse assunto. Ele foi muito enfático. Então, a rainha do sul vai se levantar contra esta geração. Quando Cristo e a cruz, ele é ministrado. Quando pregamos Cristo para as pessoas, pregamos tudo para elas, irmãos. Cristo é tudo. Pregamos a Cristo crucificado. Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Já nós vamos mostrar esse texto para os irmãos aqui. Mas veja aqui, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Esta geração é a que eu e você, nós vivemos. Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora, olha o que Jesus disse aqui, irmãos. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, este que é maior do que Salomão, claro, é o nosso Senhor. Ele habita onde, irmãos? Onde Cristo habita? A palavra fala em Gálatas 4:6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração. Presta atenção nisso, irmãos, é muito importante. Enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Cristo habita em nós pela fé e Ele é maior do que Salomão. Cristo é a nossa sabedoria. A palavra fala que nele o Pai colocou tudo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Cristo está em nós. Irmãos, do que você tem medo, irmãos? Do governo? Das coisas da errada? Não, irmãos, por favor, você tem uma pessoa que habita dentro de você, Jesus Cristo, o teu Senhor. Mas, irmãos, infelizmente, na vida de muitas pessoas, Ele não é Senhor daquelas vidas. O Senhor da minha vida sou eu mesmo. Eu é quem mando, eu é que sei, eu é que determino, eu penso isso, eu acho. É tantos achismos e nós sempre vamos deixando o Senhor em segundo plano. Tem pessoas que trocam a reunião da igreja para ficar dormindo em casa. Estou tão cansado, tão cansada. Mas por que isso acontece, irmãos? O nosso descanso não está em dormir. Nosso descanso é uma pessoa, Jesus Cristo. Lembra quando Moisés, Deus usou para que ele tirasse o povo de Israel do Egito. E Deus disse que enviaria um anjo diante dele. Moisés disse assim para o Senhor: Senhor, Tu me fazes levar o teu povo até Canaã, mas o Senhor não me mostra quem há de ir comigo. O Senhor disse que enviaria o anjo, mas Moisés não queria anjo.
Hoje tem uma crentalhada atrás de anjo, 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 anjo. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Lembra que o Senhor disse para Moisés? Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O Filho de Deus em Cristo, ele descansa todos os dias. Todos os dias. Uma vez foram dois camaradas atrás para fazer a questão do procurar um homem lá que precisava de acertar as coisas dele para abrir uma conta bancária, e esse homem trabalhava numa mina e fazia tempo estava procurando ele, encontraram ele, descobriram que trabalha numa empresa e ele é minerador, entrava ali, lá no fundo, mas como é que eu vou conhecer? Tinha pelo menos 4 pessoas ali com o mesmo nome dele, mas como que eu vou identificar qual é? É o mais alegre, é o mais contente. Ele era uma nova criatura em Cristo. E foram entrar na mina, ele estava trabalhando lá, contente, feliz, alegre. Queridos, é gostoso demais. Ele estava trabalhando, mas ele tinha descanso, que era o Senhor Jesus Cristo que habitava nele. Jesus Cristo, ele é para mim, para você, sabedoria maior do que Salomão. Irmãos, pensa nisso, irmãos. Quando você começar a pensar nisso, descobrir que o Senhor Jesus, claro, ele é maior do que Salomão, porque ele é Deus que se fez carne, ele veio nos buscar, veio trazer o Pai para nós e nos levar para a glória. Queridos, é impossível. É impossível, irmãos, a não ser que você seja um tolo. Um tolo e não dá atenção para a palavra de Deus, aí você tem que perecer mesmo. Mas se você for um povo que tenha diligência em buscar o Senhor pela palavra, pela oração, você vai se tornar uma pessoa inteligente e muito sábia. Você vai tomar decisões, Deus vai trazer tantas coisas para você realizar, irmãos, que você vai ficar assim, puxa vida, eu não mereço tanto. Mas o problema é que nós escolhemos coisas erradas segundo o nosso prisma. 1 Coríntios capítulo 1, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23 a 24. A Bíblia traz para nós uma outra revelação tão maravilhosa aos nossos corações, que diz assim, verso 23, 1 Coríntios 1, 23 a 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é Cristo. Cristo está em nós, então você pode dizer que você tem a sabedoria de Deus. Agora, essa sabedoria deseja se manifestar através da sua vida, fazendo de você um homem e mulher muito sábio. Irmãos, olhando para tudo isso, eu penso que o desejo da pessoa do Espírito Santo é que nós aprendemos as palavras maravilhosas do livro aqui de Provérbios, que nós temos considerado desde pela manhã. Porque, irmãos, segredos de sabedoria foram coletados e foram preservados para mim, para você, que estão contidos ali no livro de Provérbios. Salomão, o rei mais rico que Israel já teve, filho do amado rei Davi, ele nos ensinará, pelo Espírito Santo de Deus, a sermos grande aos olhos de Deus, o Pai, e também diante dos homens. Provérbios capítulo 3, nós estamos já partindo para o encerramento. Provérbios capítulo 3, vamos ler aqui esses, dos versículo 1, vamos ler alguns versículos aqui. Primeiro, olha que doçura que é, aqui o Pai nos chamando através do rei Salomão, ele diz assim, Provérbios 3, verso 1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos,
Porque, olha aqui, irmãos, os benefícios que é isso. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Agora, queridos, eu vou encerrar dizendo uma coisa muito interessante aqui. Nós temos, todas as segundas-feiras, estudo da palavra, eu tenho reunido com 3 meninas, 3 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, uma tem 12 anos, mudamos ela de horário, e nós temos orado para que aos domingos à noite nós temos classinhas, para que então pudesse ter professores. Essa semana eu fui tão surpreendido, irmãos. 2 menininhas vieram falar comigo, que nós estamos estudando a palavra já há 2 anos. Falaram assim: olha, pastor Cláudio, eu, a minha amiga aqui, a minha irmãzinha, nós queremos apresentar um projeto para o Senhor. Espero que vocês aceitem. Falei, mas que projeto que é esse, né? Nós estávamos domingo passado agora, elas sentaram lá atrás, uma sentou lá atrás, e viram ali 2 crianças dormindo, né? Então as crianças estão vindo no culto para dormir, elas estão perdendo tempo, e nós queremos ensinar essas crianças. Então, nós queremos apresentar esse projeto. Eu sei que aqui na comunidade tem as líderes do Ministério Infantil, a Sabrina, tem a Adriana, tem a Ludmila. Você pode reunir essas 3 mulheres? Nós queremos apresentar um projeto para elas. É claro, olha a sabedoria dessas meninas. Falaram o seguinte: é claro que os pais que têm filhos pequenos não vai deixar as crianças estar lá conosco sozinhas, mas nós estamos trabalhando, já temos em mente algumas pessoas adultas, que vamos pedir para elas nos auxiliar, mas nós vamos dar aulas, eles estão projetando aulas. Um domingo vai ser sobre fantoche, outro domingo vai ser palavra mesmo. Se tiver gente mais, crianças que têm mais um siso, olha, irmãos, que discernimento é esse? Que sabedoria é essa que elas têm? E uma delas, algum tempo atrás, ela decorou os 10 mandamentos, tem filmado isso lá no canal dela, As Princesas do Senhor. Recitou os 10 mandamentos e explicou cada um deles. Que coisa incrível, irmão. E uma outra, ela fez um vídeo aqui, está no canal lá também, Maria Luísa, com uma sabedoria para expor a palavra de Deus, os conselhos, pensando, lê e medita e pensa e interpreta. É lindo isso demais, irmãos. Então, se depois as meninas, mas nós vamos ter uma reunião aqui, 13h com ela, quer apresentar os projetos, e espero que seja aprovado, se for da vontade do Senhor, uma coisa assim muito bem organizadas, é algo assim fantástico. Não deveria falar isso aqui, mas eu falei porque meu coração está fervendo, fiquei encantado a semana inteira, estimulado, porque quando Deus começa a mover, irmãos, crianças, nem adolescentes, pré-adolescentes, e falaram para mim o seguinte: daqui 2 anos nós queremos cantar no louvor. Que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa. Irmãos, orem. Quando aqui, às vezes, domingo pela manhã está cheio de criança, alguém pede, vem aqui, ora pelas crianças. Não, que não seja apenas aqui esse dia, mas seja durante a semana, orem por essas crianças. Essas crianças, Deus pode transformá-las, reavivá-las, regenerá-las futuramente, e elas poderão ser bênção na vida de muita gente, irmãos. Que o Senhor, irmãos, continue falando aos nossos corações pelo seu Espírito, iluminando as nossas mentes e revelando mais e mais de Cristo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado, Pai, pela revelação da Tua palavra. Continue fortalecendo, Pai, todos nós aqui como igreja do Senhor. Somos o Teu povo, Pai, que
esse tempo de comunhão que tivemos aqui, no compartilhar da palavra, de louvores juntos, que ele possa se repercutir no nosso dia a dia. Temos esse mesmo desejo, Pai, de viver uma vida em sabedoria, aprendendo aos teus pés a verdadeira sabedoria, a verdadeira santidade, a verdadeira obra que Cristo fez na cruz do Calvário em cada um de nós. Pai, faz a tua palavra frutificar em nossos corações. Ilumina, Pai, essa semana, que nós sejamos uma bênção, Pai, começando em nossos lares, em nosso trabalho, que as pessoas possam ver em nós, somos um povo cheio de inteligência e de sabedoria. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, e entregando, Pai, essa semana em Tuas mãos, para que Tu tragas iluminação e vem assumir, ó Pai, a nossa dianteira e a nossa retaguarda também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.